Capítulo 2. Preparativos. O ambiente é para ajudar, não para atrapalhar. Parte A. Conforto. Até certo ponto. Se você é um dos poucos que consegue aprender estando na mesma sala onde berra uma novela, este capítulo não é para você. Porém, se você costuma ter dificuldades para começar a estudar, controlar o ambiente físico pode ser necessário. Há pessoas capazes de estudar em pé, até no ônibus, ou então em meio à criançada correndo e gritando, mas são poucas. Para a maioria, tais proezas podem até ser aprendidas, mas este talento pronto não vem de fábrica. Entenda, estudar é um hábito como qualquer outro. Depois de adquirido, tudo fica mais fácil. É como dar o laço no cadarço do sapato ou lembrar-se de pendurar a roupa no cabide. Com o tempo, vai ficando automático e indolor. Para quem se habituou a estudar, deixa de ser um sacrifício. Não é tentador? Estudar não é muito diferente da ginástica. Quem nunca fez, no primeiro dia, fica com o corpo dolorido. Aos poucos, além de não doer mais, torna-se agradável. E quem faz ginástica por muito tempo, quando para, sente falta. A maioria de nós tem dificuldades para estudar em um ambiente físico desconfortável, ou cheio de convites para fazer outra coisa ou pensar em outro assunto. Ao estudar, saímos da nossa zona de conforto e enfrentamos cara a cara a nossa ignorância. É óbvio, pois se já soubéssemos tudo, não precisaríamos estudar. Daí a tentação de fugir do conforto, usando qualquer desculpa. Para estudar sem esforço, a cabeça precisa aprender a gostar do desafio de lidar com o novo, com o desconhecido. Ao estudar, estamos sempre ameaçados. Tememos que o nosso amor próprio sofra um revés quando não entendemos a lição. É como se o diabo tivesse o tempo todo nos soprando no ouvido. Você não vai entender isso. Fracassar é ruim. Portanto, nada como um chamado providencial de um amigo para fazer coisas mais agradáveis e que não machucam o nosso amor próprio. Para proteger nosso estudo, a primeiríssima providência é criar ou adaptar um espaço físico que evite, tanto quanto possível, o trabalho desse satanás das distrações. Pode parecer óbvio, mas há um primeiro assunto a ser tratado: conforto físico. A cadeira é confortável ou a cada momento dói alguma parte do corpo? Atenção, conforto demais não é bom, pois favorece cochilos frequentes. Há uma mesa com espaço suficiente para colocar todos os livros e papéis? Há lugar conveniente para guardar os materiais depois do estudo? Dá trabalho para recuperar tudo na próxima vez? E a iluminação? Se é imprópria para estudo, é mais um fator atrapalhando. Parece uma regra óbvia, mas não é. É curioso verificar as dificuldades de encontrar um quarto de hotel em que se possa ler confortavelmente. Em geral, só no banheiro há uma boa iluminação. Precisamos de uma lâmpada com potência mínima de 60 watts. A não mais que 1 metro de distância. Mas, sozinha, ela cria um contraste excessivo, tornando a leitura desconfortável. Portanto, outras fontes de iluminação no ambiente ajudam. Pratique. Descreva e avalie o lugar onde você estuda. Anota os pontos positivos, por exemplo, silêncio, ausência de interrupções, espaço para dispor seus materiais. Anote os pontos negativos, por exemplo, a falta de lugar para guardar os livros, dificuldade para achar papéis importantes, telefone tocando. Escreva uma nota com essas conclusões, avaliando o seu local de estudo. Parte B. Mesa arrumada, cabeça arrumada.
Pode parecer psicologia de botequim, mas é verdade. A ordem ou desordem física em nosso redor condiciona a ordem ou desordem que reina em nossa cabeça. Se a mente está confusa e não conseguimos arrumar os pensamentos para começar a estudar, um ambiente bagunçado só pode atrapalhar. O remédio é intervir na ordem material à nossa volta. Por isto, nos ajuda a fixar a cabeça no trabalho a ser feito. Antes de começar o estudo, arrumamos nossa mesa. Isto tem um efeito quase mágico de arrumar a nossa cabeça. Portanto, se está difícil se concentrar nos estudos, colocar os livros e papéis em ordem costuma ajudar. Além disso, a preparação para o começo dos estudos tem uma outra função prática. Um meio a um estudo difícil. Há um diabinho dentro de nós que, a cada ocasião, nos sussurra: não dá para continuar sem o dicionário. Ou então, onde fazer os apontamentos se não há caderno de notas? E aquela página com suas notas de aula? No fundo, ele está sempre querendo encontrar uma desculpa para fazer você perder tempo, interromper ou até abandonar o estudo. Portanto, proteja-se das interrupções na hora errada. Prepare tudo antes e evite desculpas para ir procurar alguma coisa que faltou. Mas e se o que poderia ser um remédio se converter em uma doença? Arrumar a mesa pode virar uma desculpa para não começar a estudar. O que deveria ser um processo simples prolonga-se indefinidamente. Primeiro, colocar os livros na estante, depois apontar os lápis, em seguida passar a limpo a aula anterior e outras tarefas vão aparecer. Nesse sentido, não chega a hora de estudar. Pratique. Em um dia em que você estiver particularmente agitado e com dificuldades de concentração, tente arrumar sua mesa ou as suas gavetas. Reflita depois. Ajudou? Parte C. Faço muitas coisas ao mesmo tempo. Dá certo? As novas gerações fazem tudo ao mesmo tempo. Enquanto assistem à televisão, a internet está sempre ligada. Quem sabe ainda ouvem uma música. Arrumam a casa enquanto tomam algo. No meio da confusão, dizem que estudam também. E ainda se gabam de sua competência multitarefas. Fazer tudo ao mesmo tempo virou uma religião para a juventude. Será que isso não passa de um modismo? Não sabemos. Mas já sabemos um pouco sobre esse estilo de vida, plugado em tudo ao mesmo tempo. E para a educação, as notícias não são boas. Essa religião do multitarefas tem suas limitações. Dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é verdade, mas pesquisas recentes mostram que, pelo menos em algumas atividades, a qualidade do trabalho é comprometida. Na prática, algumas coisas saem direito, outras não. Se a casa ficar mal arrumada, não importa muito. Se perdermos o fio da meada da novela, vamos recuperar o enredo no próximo capítulo. Mas há assuntos que não se aprendem aos pedacinhos ou junto com outras atividades. Azar deles? Não é bem assim. Saem perdendo os que acreditam na sua capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Aqueles conhecimentos cujo domínio é mais vital para o nosso sucesso futuro não podem ser estudados no picadinho. Posso aprender uma nova palavra em inglês em um par de minutos. Isso pode ser intercalado com muitas outras atividades. Há quem escreva as novas palavras a decorar no box do chuveiro. Esse tipo de aprendizado pode dar certo, entremeado com tudo o mais que está acontecendo. Mas não dá para aprender o conceito de derivadas e integrais ouvindo rock pauleira. Vendo novela, não é possível entender as trapalhadas da Revolução de 30. E como entender a diferença entre peso e massa em meio a um grande falatório.
Diante de certos assuntos, como os mencionados anteriormente, não dá para pular de uma coisa a outra ou embolar tudo ao mesmo tempo. Tende a ser justamente o aprendizado de determinadas coisas que fará a diferença no seu futuro. É a formação em contraste com a informação. Essa última pode vir picadinha. A formação, sendo mais profunda e difícil, exige concentração. Portanto, nos estudos mais pesados, cuidado com os e-mails apitando no computador. Quando estamos chegando ao ponto de saturação da nossa capacidade de nos concentrar em um assunto árduo, espiar 2 ou 3 e-mails que apitam pode ser uma pausa bem-vinda. Mas, em geral, nas tarefas que exigem muita concentração, isolar-se dos e-mails é uma boa ideia. Não dá para ficar com o olho no estudo e o outro na caixa de mensagens. O mesmo vale para o telefone que toca. Seu futuro depende de proteger da distração certos estudos mais árduos, por acreditar que são vitais para a sua educação. Pratique. Escolha 2 tarefas igualmente complexas. Uma delas, interrompa a cada vez que ouvir o plim do e-mail chegando. Na segunda, desligue o plim ou vá para longe do computador. Dedique a ela toda a sua atenção, sem saltar para os e-mails ou outras distrações. Após esse experimento, faça um balanço honesto do seu rendimento em cada uma das situações. Parte D. O silêncio é de ouro. Assim como algumas pessoas são visuais, ficando meio traumatizadas em um ambiente onde os objetos estão fora do lugar, há outras para quem os sons e ruídos trazem desconforto ou desconcentração. Quando o exercício de matemática não dá certo, aquela música do vizinho começa a incomodar. Pesquisas mostram que escritórios barulhentos, tipo Open Office, tiram a concentração das pessoas e reduzem a produtividade. Isso é mais verdade quando lidamos com assuntos novos e difíceis. Em alguns dos velhos e já dominados, operamos no piloto automático, pois requerem pouca ou nenhuma concentração. No outro extremo, pode ser que os sons sejam apaixonantes, tirando também a nossa concentração. Há pessoas que ficam sujeitas a acidentes de trânsito se ouvirem música enquanto dirigem, pois são transportadas para as notas que fluem e não prestam atenção em mais nada. A maioria de nós fica no meio do caminho. Nem bate o carro, nem possui um interruptor para desligar os ouvidos quando precisa estudar. Portanto, é preciso administrar os sons que nos cercam. Música para estudar? Não há uma unanimidade por parte de quem já pesquisou o assunto. Em princípio, depende de cada um. Em geral, para quem precisa de música, melhor que seja calma e apenas instrumental. Se o fone com a música protege da poluição sonora do ambiente, pode ajudar. Mas é preciso voltar à ideia central desse tópico. Diante de uma tarefa de rotina, conhecida e que não requer muito esforço mental, a música pode ser uma boa ideia. Mas atrapalha se for para aprender algo novo ou entender um assunto difícil. Portanto, controlar os sons e ruídos deve ser uma preocupação para quase todos. Se não é possível baixar o volume da novela do vizinho, essa é a hora de escolher um estudo mais fácil. Ficam as equações para mais tarde. Em um país barulhento como o nosso, estudar em bibliotecas pode ser uma solução adequada. Enfim, cada um é cada um e precisa avaliar o efeito do ruído e da música na qualidade do seu estudo. Pratique. Faça um balanço dos sons que entram em sua vida. Eles atrapalham seus estudos? Ou dá para encontrar soluções que evitem ou atenuem o problema? Parte E. Posso interromper? Tem hora que não pode. O bom uso do tempo é um dos aspectos mais críticos para a nossa produtividade. O
que mais atrapalha são as interrupções e as tarefas feitas na hora errada. Em geral, tarde demais. Como já foi dito, algumas tarefas podem ser feitas picadinhas ou misturadas com outras atividades. Um pedaço agora, outro daqui a pouco. Por exemplo, arrumar a casa ou os livros. Aproveitamos a ida ao banheiro para levar a camisa suja. Na volta, recolhemos um copo servido e recolocamos na estante um livro largado no corredor. Mesmo na área dos estudos, existem atividades desse tipo, como passar a limpo as anotações, o que requer pouca força de vontade e energia. Mas há outras atividades que exigem concentração, e não é pouca. Se há interrupções, não podem ser feitas com eficiência. Não se esqueça de que, como os músculos, a cabeça requer um período de aquecimento prévio. O músculo frio não funciona bem, por isso, os jogadores aquecem os seus músculos antes de entrar em campo. Cabeça dispersa também precisa ser operada. Por exemplo, não dá para estudar estatística ou teorias econômicas nos minutos que sobraram, exprimidos até entre dois compromissos. Para temas difíceis, é preciso blindar blocos de tempo sem interrupções. As maneiras mais fáceis consistem em reservar para eles momentos em que estamos em espaços físicos inaceitáveis e horários onde há menos invasores externos. Além disso, é preciso estabelecer combinações com aqueles que costumam criar interrupções. Podemos fazer as palavras cruzadas na mesa do café, mesmo com gente entrando e saindo. No meio da preocupação de uma lista de compras, passamos a manteiga ou reclamamos do café frio. Mas, nessa confusão, não dá para entender o segundo princípio da termodinâmica. É preciso acertar, em casa, os horários em que ninguém pode bater na porta, perguntando onde está o shampoo. Há outro aspecto a ser lembrado: nosso corpo opera em ciclos de aceleração e calma, som e agitação, vontade de fazer coisas e vontade de não fazer nada. Cada um tem seus próprios ritmos, chamados de circádicos. Portanto, você tem que conhecer os seus e adaptar a sua vida a eles. Há horas melhores para estudar alguns assuntos difíceis. Algumas pessoas são matinais, outras só aceleram a máquina depois da meia-noite. Portanto, cada um deve descobrir as horas boas para estudar aquele assunto menos penoso ou ameaçador. O telefone merecia um capítulo à parte. Do que adianta brigar para que ninguém nos interrompa se atendemos ao telefone assim que ele toca. Administrar o telefone pode ser um tema crítico para certas pessoas e para você. Pratique. Investigue como é o seu ritmo ao longo do dia. Ao acordar, você está pronto para o que der e vier? Ou seu corpo pede mais cama? Responde bem às atividades intelectuais? E a esportes rigorosos? Se você é dos que custam a aquecer, quantas horas leva para que isso aconteça? Como é a sua tarde? Sonolenta após o almoço ou cheia de energia? E à noite? Quando tudo está mais sereno e silencioso? É hora de estudar? Ou já acabou o gás para tais atividades? Redija um parágrafo reportando suas conclusões. Com base nelas, quais os melhores horários para o estudo mais pesado e para as atividades mais leves e menos exigentes. Parte F. É difícil se concentrar? Há remédios. Muito já se escreveu sobre as dificuldades de concentração. Bons conselhos não faltam. Um dos mais úteis é ter um local para o estudo e que seja o mais apropriado possível. Quando nos sentamos naquela cadeira, é para estudar. Nossa cabeça vai se acostumando a essa ideia, vai criando o que os psicólogos chamam de reflexo condicionado. O psicólogo russo Pavlov nos oferece um exemplo clássico com seus experimentos com cachorros. Vemos isso em casa quando, ao ouvir os ruídos que prenunciam o seu almoço, os cães começam a salivar. Ou seja, certos sinais do ambiente ligam um interruptor em nossa mente, associando determinados eventos aos que vêm depois. Portanto, é uma boa ideia criar um hábito de estudar em um mesmo lugar.
de tal forma que quando nos sentarmos naquela cadeira, algumas coisas dentro de nós faz com que começamos a estudar. Já que falamos de cachorros, observemos os seus hábitos e as cadeiras de que gostam, onde fazem pipi e por aí afora. Somos parecidos, pois também temos hábitos e situações que condicionam nosso comportamento. Ao colocar o tênis e a camiseta, nossos músculos já sabem que vem exercício e se preparam. É preciso aproveitar esses instintos para ajudar nos estudos. Mas essa regra não é rígida. Há estudantes nômades que gostam de mudar de lugar para variar. Um dia na praça, outro na sala, outro no quarto, outro no café da esquina. Cada um deve descobrir o que é melhor para si. Além do ambiente físico, há fatores que ajudam ou atrapalham. É difícil estudar depois de correr uma maratona, mesmo estando acostumado. Exercícios pesados não facilitam a concentração. Da mesma forma, não vai bem o aprendizado de verbos irregulares depois daquela feijoada com caipirinha. É difícil estudar depois de atividades de alta adrenalina, como um jogo difícil do nosso time favorito ou uma atrapalhada de família. Temos que administrar nossa vida para minimizar a ocorrência desses eventos de alta eletricidade antes da hora de estudar. Alguns escritos sobre o assunto sugerem exercícios de meditação antes do estudo. Ótimo, desde que a meditação não termine em um belo cochilo em um evento nada improvável. Outra sugestão é eliminar as preocupações e pressões na agenda. Em vez de pôr a atenção nos estudos, ficamos pensando no que precisamos fazer. Não há que marcar o dentista, pagar a conta do telefone, responder ao e-mail do amigo e por aí afora. A solução clássica para os borbotões de tarefas do cotidiano que nos invadem a mente é fazer uma lista. Como tudo a ser feito é descarregado no papel, não é mais preciso deixar um espaço da nossa cabeça de sobreaviso, com medo de esquecer os compromissos futuros. Está na lista? Pronto. Se estamos realmente acelerados, isso torna muito difícil a concentração necessária para estudar seriamente. Quando isso acontece, operamos como nossos antepassados pré-históricos diante de perigos. Não raciocinamos e tudo vai no piloto automático das reações programadas em pedaços mais primitivos do nosso cérebro. Não há boas técnicas para reduzir a velocidade do nosso metabolismo sem recorrer a remédios de farmácia. A proximidade das provas pode gerar uma ansiedade mais séria. Por isso, no último capítulo deste manual, descreveremos técnicas de meditação e desensitização. Por ora, mencionamos algumas técnicas leves e práticas. 1. Respire fundo 6 vezes. Lentamente, inspire pelo nariz e expire pela boca, com toda a calma. 2. Na sua imaginação, visite um lugar atraente, com um belo parque ou uma praia deserta. Cada um terá sua imagem mais tranquilizante. Tente visualizar a cena imaginada com todos os detalhes do lugar. 3. Pense em alguma coisa agradável que você vai fazer no final de semana. 4. Abrace alguém. É um santo remédio. O contato humano faz mágicas na hora em que precisamos. 5. Movimente-se. Vá até a janela, olhe os passarinhos, passeie no lugar próximo, mais agradável. 6. Suba uma escada para acelerar o coração. Costuma ajudar.